Era um fim de tarde comum em Araxá, Minas Gerais, no ano de 1995. Eu estava na fazenda, como sempre, realizando meu trabalho de rotina. O sol começava a se esconder atrás das montanhas distantes, tingindo o céu de um tom avermelhado, e o campo à minha volta estava silencioso, como se o tempo parasse ali. O vento, suave e fresco, fazia as folhas das árvores se moverem lentamente, criando um som suave, quase como uma melodia distante. Aquele era o tipo de tarde que parecia não ter fim, um momento de paz que já era habitual para mim. A fazenda, com seus campos vastos e a grande casa de pedra, sempre me ofereceu um refúgio, um lugar onde eu podia me perder na imensidão do trabalho. Mas naquele dia, algo foi diferente. No exato momento em que me abaixava para ajeitar a cerca, senti um tremor sutil, uma vibração que parecia vir de dentro da terra. A princípio, pensei ser algo passageiro, uma brincadeira do vento ou algum animal se movendo sob o solo. Mas o som que se seguiu foi o que realmente me desconcertou. Era profundo, quase como um estalo, mas não um estalo comum. Era um som que parecia vir das entranhas da terra, algo como um sussurro, mas tão pesado que fazia o ar ao redor parecer denso. Por um instante fiquei paralisado, tentando entender o que acabara de ouvir. Seria um javali, um animal grande talvez? Mas não. Aquilo não era normal. Tentei afastar o pensamento. São apenas os nervos, disse a mim mesmo, mas a inquietação dentro de mim não se dissipou. Olhei ao redor, como se esperasse encontrar algo que pudesse explicar o ocorrido, mas tudo parecia calmo demais. O vento, que antes era suave, agora parecia estar parado, como se aguardasse algo. O som da terra ainda ressoava em minha mente, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo estava errado. Eu sabia disso, mas não conseguia entender o quê. Segui meu trabalho, tentando manter a mente ocupada, mas o desconforto persistia, como uma sombra pairando sobre mim. Eu não sabia na hora, mas aquele teria sido o primeiro de muitos momentos que alterariam minha visão sobre aquele lugar. No dia seguinte, a inquietação que tomara conta de mim na noite anterior não havia desaparecido. A calma da fazenda parecia intacta, mas algo em meu interior continuava agitado. O sol estava mais forte, mas não conseguia afastar a sensação de que algo ainda estava errado. Decidi sair para o campo, como era meu costume, para tentar me distrair e continuar com o trabalho. No entanto, meus olhos estavam inquietos, sempre se fixando na colina à minha esquerda. Era uma visão familiar, mas hoje, de alguma forma, tudo parecia diferente. A colina, coberta pela vegetação densa, não parecia tão tranquila como antes. Havia algo ali, algo que chamava minha atenção, sem explicação. E então vi. No alto da colina, uma grande forma escura começava a se erguer lentamente. Não era uma árvore, nem um animal. Era algo maior, mais imponente. A forma parecia se contorcer como se estivesse se erguendo do próprio solo, liberando uma espessa fumaça que se estendia para o céu, engolindo tudo ao seu redor. O ar parecia mais pesado, e o cheiro, embora não pudesse identificar, era nauseante como algo queimada ou podre. Eu congelei. Minha mente, tentando racionalizar, buscava explicações. Seria uma nuvem de poeira? Uma fumaça de algum incêndio distante? Mas não. Nada se movia como aquilo. A forma se distorcia, serpenteando no ar, e eu não conseguia entender o que estava vendo.
Impulsionado por uma mistura de medo e curiosidade, comecei a caminhar em direção à colina. Mas antes que eu pudesse chegar mais perto, a forma desapareceu, como se nunca tivesse existido. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Foi um daqueles momentos em que, mesmo tentando entender o que aconteceu, nada fazia sentido. Algo estava ali e eu não sabia o que era. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. Não era apenas o eco daquele som estranho vindo da terra ou o que eu vira na colina, mas uma sensação constante de que havia algo observando cada um dos meus movimentos. A tranquilidade que antes era uma constante na fazenda parecia agora um disfarce. Tudo parecia em silêncio, mas eu sabia que não estava mais sozinho. Era como se os próprios campos ao meu redor estivessem atentos, como se cada árvore, cada pedra guardasse um segredo que eu não podia compreender. À noite, a sensação se tornava ainda mais forte. O vento, que antes era suave e natural, agora parecia carregar algo mais. Sussurros, quase imperceptíveis, mas suficientes para me fazer olhar por cima dos ombros, procurando algo que eu sabia não deveria encontrar. Os sons, ao princípio tão familiares, agora tinham um tom diferente, mais pesados, mais sinistros. Por mais que tentasse me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, não conseguia afastar a sensação de estar sendo seguido. Em uma noite, quando o céu estava completamente sem nuvens, decidi sair para investigar. O campo estava coberto de uma névoa fina, e a lua cheia lançava uma luz fantasmagórica sobre tudo. Caminhei pelo terreno com cautela, o som dos meus passos abafado pela umidade do solo. À medida que avançava, os sons à minha volta pareciam intensificar. Eu poderia jurar que algo se movia entre as árvores tão próximo, mas ao mesmo tempo impossível de ver. Cada estalo de galho quebrando, cada sopro de vento parecia me fazer parar e olhar para trás. Mas não havia nada. A paranoia se tornou insuportável. Estava me perguntando se estava enlouquecendo, se o cansaço e a solidão haviam. Naquela noite, a inquietação me levou até a mata. Decidi procurar mais pistas, como se a resposta estivesse em algum lugar naquela escuridão. A floresta estava mais densa do que eu lembrava, e o ar parecia mais pesado. Foi então que encontrei a área devastada. Árvores caídas, troncos partidos ao meio, como se algo colossal tivesse passado por ali. No solo, enormes pegadas marcavam a terra, profundas e queimadas, como se o próprio chão tivesse sido queimado pelo peso de uma criatura monstruosa. A visão me fez gelar. Eu sabia que algo não estava certo, mas ainda assim continuei. Quando voltava para a fazenda, entre as sombras das árvores, vi algo se mover. Uma figura imensa, escura como a noite, deslizando com uma agilidade sobrenatural. Por um instante, nossa visão se cruzou, meu coração disparou e o medo se espalhou pelo meu corpo. Agora, eu sabia que a verdade era muito pior do que eu imaginava. Na manhã seguinte, fui até o local onde vira as pegadas. O que encontrei me deixou sem fôlego. O rastro da criatura era ainda mais impressionante do que eu imaginara. O solo estava marcado por queimaduras profundas, e as árvores ao redor pareciam ter sido rasgadas, como se uma força invisível tivesse passado por ali. Cada passo que eu dava, sentia uma pressão crescente, uma sensação de que algo me vigiava, observando cada movimento. Ao me aproximar mais, notei algo ainda mais estranho. A marca no chão, onde a criatura havia pisado,
parecia pulsar. Não era uma ilusão. Algo havia deixado sua marca ali, não apenas na terra, mas na própria essência do lugar. Não estava lidando com um animal qualquer, mas com algo muito mais antigo, muito mais perigoso. O mistério agora se tornava uma ameaça que não poderia mais ser ignorada. Aquela noite decidi ir até a mata. Armado com uma faca e uma lanterna, resolvi que enfrentaria o que me assombrava, não importando o custo. A tensão me consumia, mas o desejo de descobrir a verdade era maior. Quando entrei na escuridão da floresta, o ar parecia mais denso, quase como se a própria terra estivesse viva. Eu sabia que algo estava por perto. De repente surgiu diante de mim uma figura monstruosa, tão grande que parecia engolir a luz da lanterna. Uma fumaça negra se espalhava ao redor, como se consumisse o ar, tornando-o irrespirável. Seus olhos eram como duas feridas abertas na escuridão. O som que emitiu era como um rugido primordial, algo que não pertencia a este mundo. Eu tentei atacá-la, mas a criatura se movia com uma rapidez sobrenatural. A luta foi brutal e frenética. Quando ela me atingiu, senti a dor como uma lâmina atravessando meu corpo. Fui lançado para longe, mas com esforço consegui escapar, gravemente ferido. Deitado no chão, entendia finalmente o que enfrentava. Aquilo não era um animal, era algo ancestral, uma manifestação da terra, algo que estava ali muito antes de mim e muito além da minha compreensão. Os dias seguintes foram um turbilhão de dor e reflexão. Enquanto me recuperava dos ferimentos, a realidade do que acontecera me atingiu com força. Aquela criatura não era um simples monstro, mas algo muito mais antigo, algo que a terra guardava em seu íntimo, em suas raízes mais profundas. Não poderia derrotá-la com uma faca ou qualquer outra arma comum. Com o tempo, encontrei antigos relatos em livros e documentos esquecidos, falas de criaturas que surgiam da terra, seres primordiais que protegiam segredos enterrados. Aquela criatura era um guardião, talvez uma punição por algo cometido pelos meus ancestrais, algo que sem saber havia sido despertado. Ela não era um simples animal ou espírito vingativo. Era um espectro da própria terra, um ser que existia para proteger um mistério que a humanidade deveria esquecer. Eu sobrevivi ao confronto, mas sabia que não podia escapar do que havia sido despertado. O ciclo estava apenas começando. A criatura agora fazia parte de mim e a terra de uma forma estranha também. Não havia como voltar atrás. Eu sabia que seria observado, marcado pela presença daquilo que vive abaixo de nós, e onde quer que eu fosse, a terra sempre lembraria o que havia feito. Em 1992, eu estava em Parintins, no interior do Amazonas, onde a vida segue o ritmo lento dos rios e das florestas. A cidade é pequena, mas o suficiente para abrigar aqueles que se arriscam a trabalhar na imensidão da selva. Trabalho não faltava, e a construção de uma nova estrada foi a oportunidade que eu e meu amigo Marcos agarramos. Passávamos os dias debaixo do sol forte, com a terra vermelha da região grudando nos pés e a floresta que parecia nunca ter fim a nos rodear. As árvores altas e fechadas da selva amazonense sempre me impressionaram, com seus troncos grossos e folhas que mal deixavam o sol passar. Mas não era apenas a imponência da floresta que me inquietava. Os moradores de Parintins falavam dela com um certo receio, como se o mato escondesse algo que preferiam não tocar. Histórias sobre o boitatá, a serpente de fogo, eram comuns entre os mais velhos.
Eles diziam que a criatura aparecia à noite, iluminando o caminho com seus olhos flamejantes. Para nós, jovens e corajosos, essas histórias eram apenas lendas para espantar os medrosos. Naqueles dias, eu não pensava muito nisso, mas algo dentro de mim sabia que havia algo mais naquela floresta do que simples árvores e animais. O silêncio à noite tinha um peso estranho, como se algo estivesse sempre observando. Marcos e eu nos despedíamos ao fim de cada jornada, cientes de que, ao retornar para o acampamento, o desconhecido da selva nos aguardava, um mistério que, por enquanto, mantinha-se distante de nossos olhos. No entanto, essa paz estava prestes a ser quebrada, e eu não sabia ainda o quanto nossas vidas mudariam. A tarde estava se despedindo, e o calor do dia começava a ceder para a frescura do entardecer. O céu, tingido de laranja, começava a desaparecer por entre as árvores, e nós, já cansados de um dia inteiro de trabalho, nos dirigíamos para o acampamento. Marcos estava à minha frente com a cabeça baixa, talvez refletindo sobre o que ainda precisava ser feito no dia seguinte. Eu, por outro lado, apenas queria o descanso que a noite prometia. Foi então que a vimos. Uma luz pequena à distância, brilhando entre as árvores à nossa esquerda. A princípio pensei que fosse apenas algum trabalhador solitário, talvez uma lanterninha, iluminando o caminho. A floresta é cheia desses imprevistos e isso parecia algo comum. Mas, conforme caminhávamos, a luz não parecia se mover de forma natural. Ela flutuava, como se estivesse sendo guiada por algo invisível, deslocando-se rapidamente entre os troncos e galhos, sem se perder. A cor era incomum, um azul intenso que contrastava com o verde escuro da selva. Marcos percebeu a mesma coisa e, sem dizer uma palavra, começou a andar mais rápido na direção da luz. A sensação de desconforto começou a me tomar, uma pressão estranha no peito, como se algo estivesse errado, mas não disse nada e seguimos em frente. À medida que nos aproximávamos, a luz ficava mais brilhante, mais intensa. O formato começou a mudar, tomando uma forma que eu não conseguia identificar. A princípio parecia uma simples luz, mas logo começou a ganhar uma definição. Algo em meu íntimo começou a se agitar, mas o que exatamente era, eu ainda não sabia. A luz azul, que até então parecia apenas um fenômeno estranho, começou a tomar uma forma cada vez mais definida. Aos poucos, os contornos começaram a mudar, como se algo estivesse se materializando diante de nossos olhos. Foi então que percebi. Não era mais apenas uma luz, mas uma verdadeira figura, uma serpente. Não era uma serpente comum. Suas escamas brilhavam como se fossem feitas de fogo, emitindo um brilho intenso que iluminava a escuridão da floresta ao redor. O que antes era uma simples luz, agora se transformava em um ser flamejante, algo que eu só havia ouvido em histórias, contadas pelos mais velhos da minha cidade. A sensação de medo era palpável, mas algo me fez continuar observando. A lenda do Boitatá me veio à mente, aquela criatura mítica que os moradores diziam ser um espírito da floresta, uma serpente de fogo que iluminava o caminho daqueles que se atreviam a entrar na selva à noite. Eu sempre pensei que essas histórias eram apenas superstições, contadas para assustar os mais jovens, como eu. Mas ali, naquela noite, vendo aquela criatura diante de mim, as histórias começaram a fazer sentido. Marcos, ao meu lado, estava paralisado, seus olhos fixos na serpente flamejante.
Ele não disse uma palavra, mas sua expressão mostrava o terror que começava a tomar conta de seu corpo. Eu tentei me mover, dar um passo mais perto para entender o que estava acontecendo, mas o calor que emanava daquela criatura era insuportável. A temperatura aumentava rapidamente, como se estivéssemos perto de um fogo incontrolável. Foi aí que o pânico tomou conta de mim também. Sem pensar, puxei Marcos e começamos a correr, sem olhar para trás. O calor parecia nos perseguir, e o som da nossa respiração, ofegante e apavorada, era a única coisa que conseguíamos ouvir enquanto fugíamos daquela visão sobrenatural. A sensação de calor que nos envolveu foi o que nos fez perceber que não se tratava de algo normal. A luz da serpente de fogo parecia nos perseguir a cada passo que dávamos em direção ao acampamento. O ar ficava mais denso, como se estivéssemos sendo empurrados por uma onda de calor insuportável. Minhas roupas estavam encharcadas de suor e o peso nas pernas parecia aumentar a cada movimento. Marcos estava à minha frente, respirando pesadamente, mas não conseguia olhar para trás. O som dos nossos passos apressados e do coração batendo forte foi tudo o que ouvi por um bom tempo. A visão da criatura, agora quase desaparecida, ainda parecia nos seguir. O calor não diminuía e a pressão no peito era cada vez mais intensa. O medo que se apoderava de nós não era apenas do desconhecido, mas da sensação de que algo estava se aproximando, algo invisível e incompreensível. Quando finalmente avistamos o acampamento à distância, um alívio momentâneo me tomou, como se a selva tivesse ficado para trás. Mas ao mesmo tempo, sentia que aquele perigo não se afastava. O calor ainda estava ali, como uma presença constante, como se a criatura tivesse entrado em nosso corpo, em nossa alma. Nosso acampamento estava silencioso quando chegamos, mas Marcos não parecia o mesmo. Ele se jogou no chão, ofegante, e suas mãos tremiam. Ela me tocou. A serpente de fogo. Ele sussurrou, os olhos arregalados, como se ainda sentisse o calor daquilo. Eu tentei acalmá-lo, mas a verdade era que ele estava mais abalado do que eu imaginava. A lenda do Boitatá, que até então parecia uma história distante, agora ganhava uma forma real e aterradora. Eu tentava racionalizar, mas a visão de Marcos me fez perceber que algo ali havia mudado, e não era só ele que estava marcado. Nos dias que seguiram o incidente, algo dentro de Marcos parecia ter se quebrado. Ele passou a me evitar, como se minha presença fosse um incômodo. Antes, éramos amigos inseparáveis, mas agora ele se afastava, com os olhos sempre vazios, como se estivesse perdido em algum lugar distante. O que mais me inquietava eram suas palavras. Começou a falar sobre o Boitatá com uma certeza que me fazia questionar sua sanidade. Ele dizia que a serpente de fogo o havia marcado, que agora, de algum modo, ela o controlava. Eu tentava desviar o assunto, falar de outra coisa, mas ele não parava. Cada vez mais, ele falava da criatura com a familiaridade de quem a conhece há muito tempo, como se tivesse uma conexão direta com ela. Eu me sentia cada vez mais incapaz de entender o que estava acontecendo com ele. Marcos começava a agir de maneira errática, olhando constantemente para a floresta, como se estivesse esperando por algo. Quando lhe perguntava o que via, ele apenas balançava a cabeça, sem me responder, como se tivesse medo de compartilhar o que sabia. Durante a noite, sua obsessão pela floresta aumentava. Ele dizia ouvir sons,
sussurros vindos das árvores. Afirmações cada vez mais incoerentes saíam de sua boca, mas eu não sabia mais o que acreditar. Uma noite, Marcos simplesmente desapareceu. Eu acordei com o som do vento, mas não havia vestígios dele. A fogueira ainda queimava, e o acampamento parecia o mesmo, exceto por sua ausência. Corri para a floresta, gritando seu nome, mas só encontrei silêncio. Não havia marcas no chão, nem sinais de que ele tivesse saído de lá. Eu estava perdido. Será que ele realmente acreditava no que dizia? Ou seria tudo fruto de uma mente perturbada? O que quer que fosse, eu estava começando a questionar minha própria razão. A solidão que me consumia desde o desaparecimento de Marcos tornou-se insuportável. Eu não conseguia mais ficar parado, esperando respostas que jamais viriam. Aquele acontecimento, a luz azul, a serpente flamejante, não podia ser apenas uma ilusão ou um pesadelo. Marcos acreditava naquilo com uma intensidade aterradora, e algo dentro de mim dizia que ele não estava completamente errado. Não podia ignorar o que vi, o que sentimos naquela noite. Precisava saber a verdade, mesmo que ela me consumisse. A floresta estava mais silenciosa do que nunca quando entrei nela sozinho. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se a própria terra quisesse me prender ali. O cheiro da terra úmida e das folhas quebradas parecia mais forte, quase sufocante. Eu segui em direção ao local onde vimos a luz pela primeira vez. O caminho parecia mais escuro e fechado do que lembrava, e a sensação de estar sendo observado não me deixava. Mesmo assim, avancei. Quando cheguei ao ponto onde a luz havia brilhado, tudo estava calmo, mas o ar estava estranho, denso. Não havia marcas de animais ou rastros de qualquer outra pessoa. Olhei ao redor esperando encontrar algum sinal do que havia acontecido, mas não havia nada além de árvores, raízes e o silêncio absoluto. A floresta parecia me engolir lentamente. No entanto, enquanto investigava, encontrei algumas marcas no solo, uma linha de folhas quebradas, como se algo grande tivesse passado por ali. Não eram pegadas de animal, mas algo mais, algo incomum. O coração disparou e a dúvida que até então eu tentava afastar voltou com força. E se o boitatá fosse real? A ideia de que a serpente flamejante ainda estivesse ali, em algum lugar espreitando nas sombras, me arrepiava. Mas eu não podia voltar atrás. Precisava saber. A floresta parecia ainda mais densa quando encontrei Marcos. Ele estava em um estado de delírio, os olhos arregalados, a respiração ofegante, e seu corpo suado estava coberto de sujeira e folhas. Ao me ver, ele tentou se levantar, mas as pernas tremiam, como se o peso de uma força invisível o segurasse no chão. Sua voz saiu em um sussurro desesperado, como se temesse que o próprio vento pudesse ouvi-lo. Ela está vindo, o boitatá, a serpente de fogo. Ela nos encontrou, José. Eu estava perdido. Não sabia se o que ouvia era fruto de uma mente quebrada ou se, de alguma forma, Marcos estava dizendo a verdade. Tentei falar, acalmá-lo, mas ele só repetia a mesma frase, cada vez mais agitado, a crença em suas palavras se tornando mais forte. Então, o que eu vi foi indescritível. A luz azul que aparecera antes surgiu novamente, mas agora com um brilho mais intenso, mais ameaçador. A figura da serpente flamejante começou a tomar forma, os olhos brilhando como labaredas, o corpo se contorcendo entre as árvores com uma rapidez sobrenatural. O calor que me envolveu foi insuportável, como se a própria terra estivesse queimando. Marcos,
tomado pela crença de que a criatura o controlava, começou a gritar, tentando fugir, mas o ar estava pesado, como se a floresta inteira tivesse se tornado um único organismo, pronto para engolir-nos. Eu vi então que não se tratava de uma simples lenda. O boitatá não era apenas uma história para assustar as crianças. Ele era uma força real, uma presença da floresta, uma entidade que marcava aqueles que ousavam cruzar seu caminho. No último instante, consegui me afastar, correndo sem olhar para trás. Mas algo dentro de mim, algo que não podia compreender, sabia que não sairia ileso dessa experiência. O que eu havia visto, o que Marcos havia experimentado, não poderia ser explicado. E quando me afastei da floresta, um peso pesado se apegou à minha alma, deixando-me sem respostas. O que era real? O que era uma ilusão? Nunca soube. Era uma noite quente, daquelas em que o ar parece pesar e a escuridão da mata parecia engolir qualquer vestígio de luz. Eu, João Alberto Ferreira, com meus 60 e poucos anos, jamais imaginei que aquele simples passeio pela trilha pudesse mudar minha vida para sempre. Estava acompanhado de 2 amigos, José e Antônio, ambos também moradores de Belo Horizonte. A ideia era simples: uma pequena caminhada até o vilarejo distante, onde pretendíamos passar o fim de semana. Mas, em vez de seguir pela estrada, decidimos cortar caminho pela densa mata, uma alternativa mais rápida, porém mais incerta. A noite parecia estar de acordo com nossa decisão. O calor abafado da cidade ficou para trás, mas aqui, na profundidade da Serra Mineira, ele permanecia. O som das cigarras era constante, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas sob nossos pés. De onde estávamos, a cidade já não podia mais ser vista, e a sensação de estar em um lugar afastado de tudo era palpável. A tranquilidade da vida que eu levava na capital parecia agora distante, como se estivesse deixando para trás algo que não deveria ser revisitado. Eu não acreditava em assombrações. Nunca fui dado a esses contos e lendas que circulam pelas cidades pequenas. Os mais velhos, ao redor da fogueira, sempre falavam de fantasmas, entidades e forças além da compreensão humana. Para mim, tudo isso não passava de histórias para amedrontar os mais novos, ou simplesmente distrair quem tinha muito tempo para pensar em bobagens. Eu não tinha tempo para isso, sempre ocupado com o trabalho, com a rotina. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Não era o medo o que me consumia, mas uma sensação estranha, como se algo estivesse apenas esperando, lá, à nossa espera. No entanto, eu me permitia ignorar isso, acreditando que era apenas o calor e o cansaço. A caminhada seguiu por mais algumas horas, e mesmo com o clima abafado e a estrada sinuosa, a sensação de isolamento se tornou cada vez mais intensa. Eu não sabia, mas estava prestes a ser arrastado para um evento que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre o mundo e sobre mim mesmo. O caminho parecia cada vez mais estreito e os sons da mata se intensificavam, como se algo se movesse nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. A caminhada seguiu em um ritmo tranquilo, a escuridão da noite pairando sobre a mata, enquanto os sons da natureza preenchiam o ar. O calor permanecia, pesado e sufocante, mas nós seguimos em frente, como se a noite fosse apenas mais uma de nossas rotinas. O terreno começou a se tornar mais irregular.
com raízes de árvores saltando do chão e arbustos espremendo-se entre as árvores. Mas nada parecia fora do lugar. A escuridão estava tão densa que se podia sentir mais do que ver, mas era estranho como tudo parecia em silêncio. O som da floresta havia diminuído, como se a própria natureza estivesse aguardando algo. Foi então que, em meio a esse silêncio, ouvimos um sibilo, baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para nos fazer parar. Não era o som de um animal conhecido, nem o ruído do vento ou das folhas. Era algo diferente, algo que parecia vir da própria terra. O som serpenteava pelas sombras, sem direção clara, como se estivesse se movendo à nossa volta. Todos nós paramos, nossos passos falharam e por um momento o mundo ao nosso redor pareceu congelar. Era só um bicho, um simples animal. Eu tentei convencer a mim mesmo e aos meus amigos, mas a minha voz soava mais baixa do que eu imaginava. Tentamos localizar a origem do som, mas ele se espalhava, mudando de lugar, como se estivesse nos observando de todos os ângulos. Cada um de nós tentava racionalizar aquilo, dizendo que poderia ser um pássaro ou alguma criatura desconhecida, mas o fato é que o som se intensificava, como se tivesse vida própria. A inquietação tomou conta de nós. Olhávamos uns para os outros, buscando conforto na presença do outro. Mas algo dentro de mim começou a se remexer, como se a própria mata tivesse começado a nos engolir. A sensação era estranha, mas ainda tentava convencer a todos de que não havia nada ali além de uma explicação simples. Mas o sibilo, cada vez mais forte, fez o ar se tornar mais denso e a noite mais opressiva. A caminhada nos levou a uma clareira, um espaço amplo cercado pelas árvores altas e densas da mata. A noite, até então abafada, tornou-se mais escura, como se a escuridão estivesse se comprimindo sobre nós. O ar, antes quente e úmido, parecia pesar ainda mais, tornando a respiração difícil, como se estivéssemos sendo puxados para o fundo de algo desconhecido. O silêncio, que até então havia sido a constante, agora parecia carregado de uma tensão que não podíamos explicar. Foi nesse momento que aconteceu. Uma luz, intensa e quente como fogo, surgiu do chão. A visão foi tão repentina e forte que nos cegou temporariamente. Fui forçado a apertar os olhos, tentando entender o que estava acontecendo, mas a luz parecia consumir todo o ambiente. Quando minha visão começou a voltar, uma sombra se formou no meio da clareira. Algo imenso, algo que não deveria existir. A criatura se arrastava pelas sombras, uma presença que fazia o ar ao redor parecer ainda mais pesado. Seus olhos, brilhando como brasas, cortavam a escuridão com um brilho que era impossível de ignorar. Não havia um som de passos, nem qualquer ruído que indicava movimento. A criatura era silêncio absoluto, mas sua presença, ela era esmagadora, algo que ia além da compreensão. Eu não conseguia processar tudo o que estava vendo. Os meus amigos começaram a se mover, tentando reagir, mas tudo acontecia de maneira tão rápida e predatória que nem mesmo o grito de Antônio pôde ser ouvido. Ele tentava correr, mas a criatura, com uma velocidade impossível, se lançou sobre ele com uma força brutal. José não teve tempo de reagir. O terror tomou conta de mim, mas, ao mesmo tempo, algo em meu corpo me paralisava. Eu estava imóvel, como se o ar em volta tivesse me engolido, me impedindo de me mover, de gritar. E então, como surgiu, a criatura desapareceu na escuridão. A luz se apagou e tudo voltou ao normal,
ou pelo menos parecia. Quando minha visão clareou completamente, os dois não estavam mais ali. O que restou foi o vazio da clareira e a sensação de que aquilo era algo mais do que simples delírio, algo além da razão. Eu só pude olhar para os lugares onde estavam, em busca de um sinal, mas não havia nada, apenas o eco daquilo que acabara de acontecer. Eu fiquei paralisado, como se o próprio tempo tivesse decidido me deixar de lado. Tudo ao meu redor parecia ter parado, mas ao mesmo tempo se distorcia, como uma névoa espessa se formando. O que eu acabara de ver não podia ser real. Os meus olhos estavam ainda cegos pela luz intensa que surgiu do chão. Os flashes da criatura com olhos como brasas queimando em minha mente, mas a clareira estava vazia agora. Não havia mais nada. José e Antônio não estavam ali. Eu os chamei, mas minha voz soou como um eco distante, como se as palavras se perdessem no ar denso da mata. A clareira, antes aberta, agora parecia se fechar sobre mim. As árvores ao redor se tornando mais altas e sombrias, como se quisessem me engolir. Eu olhei para todos os lados, buscando um sinal de que eles ainda estivessem por ali, mas nada. O medo, que até então estava latente, agora me consumia, como um fogo que começa pequeno e toma conta de tudo ao seu redor. A realidade parecia ter se distorcido de tal forma que eu não conseguia mais confiar nos meus próprios sentidos. Aquele espaço, aquela clareira, não era mais a mesma. As sombras estavam mais profundas e a sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo. Algo estava errado e eu não sabia mais o que era real. Eu sabia que precisava encontrar meus amigos, mas cada passo que eu dava parecia me afastar ainda mais da verdade. As lembranças da criatura eram confusas, fragmentadas, como se minha mente não conseguisse processar aquilo de uma vez só. A ideia de que algo sobrenatural poderia estar acontecendo me deixava mais perdido a cada momento, mas não havia escolha. Eu tinha que continuar, cansado, perdido, e com a mente mais confusa a cada passo, eu finalmente encontrei alguém. Era um homem magro, de pele curtida pelo sol, e um olhar sério, como se carregasse um peso invisível. Ele se apresentou como Antônio, um morador do vilarejo, e se ofereceu para me guiar de volta à cidade. Não sei se foi pela necessidade de companhia ou pela absoluta desesperança de estar sozinho naquele lugar, mas aceitei sem hesitar. Durante o caminho de volta, ele caminhava silenciosamente, mas algo nos seus olhos sugeria que ele sabia mais do que estava disposto a contar. Quando finalmente quebramos o silêncio, foi com uma pergunta simples de minha parte. O que é aquela mata? O que foi que eu vi ali? Antônio olhou para os lados como se temesse que alguém pudesse ouvir e se inclinou um pouco mais para frente, como se as palavras que ele estava prestes a dizer fossem perigosas demais para o ar livre. Você não deveria ter ido lá, ele disse, a voz baixa. Há coisas naquela mata, coisas que só quem vive aqui sabe. Ele me contou uma lenda, uma história que parecia mais um aviso do que um conto. Dizia a lenda que uma criatura mitológica habitava aquelas terras, uma sombra gigante que surgia nas noites mais quentes, como a que eu passara. Os mais velhos falavam sobre uma força sobrenatural que tomava a forma de uma sombra que se arrastava pela mata, atraindo os incautos para o abismo. Aqueles que se perdiam não eram mais vistos, ou retornavam mudados, como se tivessem sido devorados ou levados para um outro plano de existência. Eu tentei ignorar o medo
que se formava em meu peito. Não poderia ser verdade, não poderia. Mas, ao olhar nos olhos de Antônio, eu percebi que ele acreditava em cada palavra. E por mais que minha mente tentasse racionalizar, algo dentro de mim começava a questionar minha sanidade. Eu tinha visto algo que não podia ser explicado, e essa história agora se encaixava no que eu não queria admitir. Talvez a lenda fosse real. Os dias seguintes foram como uma névoa espessa que não me deixava respirar. A lembrança da noite em que perdi José e Antônio me consumia de maneira implacável. Eu não conseguia mais distinguir o que era real do que poderia ter sido apenas uma ilusão causada pelo calor ou pelo medo. Cada vez que fechava os olhos, a imagem daquela luz intensa surgia, seguida pelos olhos brilhando como brasas, arrastando-se pela escuridão. Mas era tão difícil acreditar que o que eu tinha visto era real. Uma criatura. Aquilo não podia ser. Era só o calor, a falta de descanso, talvez até o cansaço. Ainda assim, algo dentro de mim sabia que a dúvida não poderia ser a única resposta. Não podia viver com a sensação de que tudo o que aconteceu foi uma invenção da minha mente. Ou pior, uma ilusão alimentada pela minha própria fraqueza. A dor pela perda de meus amigos era insuportável. Não conseguia me perdoar. Se eu tivesse sido mais atento, se tivesse reagido mais rápido, talvez ainda estivessem aqui. A culpa me corroía por dentro. Uma dor silenciosa que parecia aumentar com o passar dos dias. Foi aí que comecei a procurar respostas. Livros antigos, relatos esquecidos, qualquer coisa que me desse alguma explicação sobre aquela criatura. Passei a visitar bibliotecas, a conversar com pessoas mais velhas que moravam na cidade, mas ninguém sabia nada. As histórias, as lendas, pareciam sempre se referir a algo vago e impreciso, como se fossem ecos de um tempo muito antigo. Mas cada palavra, cada fragmento de informação me consumia. A obsessão foi tomando conta de mim. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Eu precisava saber se havia algo que eu poderia ter feito para salvar os meus amigos. Cada dia que passava, a dor da perda se misturava com a necessidade de respostas. Eu comecei a me afastar das pessoas, a mergulhar ainda mais nas minhas pesquisas, mas a solidão se tornava cada vez mais insuportável. A luta interna se tornava mais difícil. Eu não sabia o que estava tentando encontrar, mas sabia que minha mente não podia descansar enquanto não descobrisse a verdade. Algo dentro de mim dizia que, se não o fizesse, aquela lembrança, aquela criatura, me consumiria até o fim. A decisão de voltar àquela mata foi tomada com uma obsessão que eu não conseguia controlar. O peso da dúvida, da dor pela perda dos meus amigos, me empurrava para a clareira onde tudo começou. Eu precisava entender o que acontecera, precisava confrontar a criatura, ou o que quer que fosse, que havia marcado a minha alma. Eu sabia que não havia mais volta, que algo dentro de mim havia mudado para sempre. O medo não me parou. Talvez fosse a desesperança, talvez a necessidade de finalmente encontrar algum tipo de paz. Quando entrei novamente na clareira, a sensação de calor era imediata, como se o próprio ar estivesse queimando ao meu redor. A luz surgiu do chão, mais intensa e cegante do que antes. E eu soube, antes mesmo de vê-la, que ela estava lá. A criatura, ou aquilo que representava, se arrastava pelas sombras, mas desta vez algo estava diferente. Não era apenas um ser físico, algo para ser destruído ou evitado. Era mais do que isso.
A luz não era apenas luz. O calor não era apenas calor. Era o inferno, e ele havia vindo para me encontrar. Quando finalmente consegui me afastar, meu corpo tremia e minha mente estava devastada. Eu sabia que nada mais seria o mesmo. A criatura, o que quer que fosse, já não importava. A verdadeira assombração era a lembrança dela, a lembrança do que eu havia perdido e do que eu agora carregava. Retornei ao vilarejo, mas agora era um homem marcado, consumido por uma lembrança silenciosa que nunca mais me deixaria.